queridos, tudo bem? E aí, vamos estudar um pouquinho? Eu sou a professora Cristina Braga, de Língua Portuguesa, e nós estamos aqui estudando um pouquinho de algum aspecto da língua. E o nosso assunto de hoje é conjunção. Gente, é uma classe de palavra tão importante, que vai ser uma aula só para conjunção, né? Então, o assunto é morfologia, existem 10 classes gramaticais que nós estamos estudando. Dentre essas 10, nós temos a conjunção. A conjunção é uma classe invariável, é uma classe sem função sintática, mas é uma classe que tem um papel fundamental na coesão dos textos que nós construímos. Não existe nenhum tipo de concurso que você tenha feito ou que você ainda vai fazer que não fale sobre o papel dos conectivos, né? O valor dos conectores. E a conjunção, ela tem esse papel de conectar. O que a conjunção pode conectar? Ela pode conectar termos de mesma função sintática e ela pode conectar orações. Por isso que o assunto conjunção é tão integrado ao assunto estudo das orações. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho das conjunções. E quando estivermos estudando as orações coordenadas e as orações subordinadas, voltaremos a falar da conjunção, tá bom? Então, vamos lá. Já guardamos aí. É uma classe de palavra invariável, tem como papel principal conectar termos de mesma função sintática ou orações. Se ela aparecer na forma de uma palavra só, é uma conjunção. Se for um grupo de palavras, é uma locução conjuntiva, certo? Bem, vamos começar a ver os exemplos, né? Chamar a conjunção de coordenativa ou de subordinativa é um critério sintático. E eu vou falar mais disso quando a gente estiver estudando as orações coordenadas e subordinadas, tá bom, gente? O que interessa muito para nós hoje é o valor semântico dessa conjunção. Qual é a ideia que ela traz para a gente? Qual é o sentido que ela denota naquela oração? Então, do ladinho de cá, nós temos as conjunções coordenativas que podem denotar os seguintes valores semânticos. Podem dar ideia de adição, de adversidade, de alternância, de conclusão e de explicação. Então, nós temos aqui 5 possibilidades. Vamos dar uma olhadinha na primeira. E aí, ele não veio nem deu satisfação. Cadê a conjunção? Tá aqui, ó, nem. E o que significa essa conjunção nem? Ela é igual a e não. Então, é como se tivesse escrito ali assim, ó, ele não veio e não deu satisfação. Esse e não está dando pra gente uma ideia de adição? Ele não fez uma coisa e também não fez outra coisa. Como também poderia ser, ele cantou e dançou. Então, essa conjunção e, essa conjunção nem, tem valor aditivo. Então, uma conjunção aditiva, que dá a ideia de adição. E aqui fica uma dica, gente. Se você está usando a conjunção nem, não é necessário que você coloque o e junto da conjunção nem. Porque tem gente que fala assim, ó, ele não foi à festa e nem falou nada. E nem. Não precisa, sabe por quê? Porque nem já é igual a e não. Certinho? Vamos ver mais uma? A seleção jogou bem, mas perdeu. Cadê a conjunção? Tá aqui, ó, mais. O mais, ele vai dar pra gente uma ideia de oposição, uma ideia contrária. Jogou bem é uma ideia positiva. Perdeu é uma ideia negativa. Então, o mais vai dar essa ideia de oposição, de adversidade. Por isso, vai ser uma conjunção
adversativa. E você usa muito, né? Quantas vezes você já não falou assim, eu gostaria de ir, mas porém, contudo, todavia. Olha como que você listou as conjunções adversativas. E aí nós temos várias, porém, no entanto, contudo, entretanto, todavia, são inúmeras. E a principal delas, a que se destaca, existem até muitas explicações, né, que eu nem vou mencionar aqui, mas é a conjunção mais. Ela é tão diferente que ela é a única que não pode sair do lugar dela, né? Eu poderia dizer assim, a seleção jogou bem. Não conseguiu, entretanto, o resultado positivo. Eu poderia pegar o entretanto e jogar lá para frente, deslocá-lo na oração, mas a conjunção mais não pode. A conjunção mais, ela precisa encabeçar a oração adversativa. Então, já ficamos aí com essa ideia de adversidade, né? Ideias opostas. Vamos ver mais uma? Siga as instruções ou mude de emprego. Cadê a conjunção? Tá aqui, ó. Ou. Ou vai dar uma ideia de quê? Vai dar uma ideia de alternância. Verdade. Por isso que ela é uma conjunção alternativa. Muitas vezes você vai encontrar a conjunção alternativa repetida. Ela poderia estar aqui e aqui. Ou siga as instruções ou mude de emprego. Não é verdade? Quantas vezes a gente fala, ou você faz isso agora ou vai se arrepender. Olha aí o ou que a gente está repetindo. E aí fica uma questão de paralelismo, né? Porque você usa na primeira e usa na segunda. Podendo sim usar o ou só em uma oração. Coisa que você não pode usar, por exemplo, com quer. O quer, a conjunção quer, ela aparece 2 vezes. Quer queira, quer não. Então, se eu usar quer, eu preciso repetir. Aí, se eu não fizer, é quebra de paralelismo. Também com a conjunção seja. Seja por bem, seja por mal. E aí, esse seja, também precisa ser repetido para obedecer ao paralelismo. Não podemos, gente, misturar as coisas, né? Se eu comecei com seja, eu tenho que terminar com seja. Se eu comecei com quer, eu tenho que terminar com quer. Não pode ser assim, quer chova ou faça sol. Não dá, tem que ser quer chova, quer faça sol. Certinho? Então, a ideia é qual mesmo? A ideia de alternância. Muito bem. Também temos mais uma aqui, ó. As águas baixaram, logo podemos atravessar. Cadê a conjunção? Tá aqui, ó, logo. As águas baixaram, portanto, logo, então, podemos atravessar. Qual é a ideia? A ideia é de conclusão. Muito fácil de perceber, não é verdade? Mais uma. Vamos embora que já é tarde. Cadê a conjunção? Tá aqui, ó, que. E nós temos uma conjunção explicativa, como também poderia ser o pois. Vamos embora, pois já é tarde. E aí, por que é explicação, né? Essa explicação, ela vem normalmente depois de uma ordem, aqui eu tenho uma ordem, vamos embora, né? Depois de uma sugestão ou de uma suposição. Essas informações, elas são importantes, gente, e a gente volta a elas daqui a pouco. Então, as conjunções coordenativas, elas podem ter os valores semânticos de adição, adversidade, alternância, conclusão e explicação. E quando nós estudarmos as orações coordenadas sindéticas, né, aquelas orações coordenadas que têm síndeto, que têm conjunção, nós voltaremos a esse estudo. Vamos passar para o lado de cá agora. Agora nós vamos ver as conjunções subordinativas. Mais uma vez eu digo que esse critério de coordenativa e subordinativa é um critério sintático, tá, gente? Que não é o que a gente está tratando muito hoje, não.
E aí, as conjunções subordinativas, elas podem ser divididas em integrantes e adverbiais. As integrantes, elas não têm valor semântico. Então, elas não vão dar ideia para a gente de adição, de conclusão, de tempo, de concessão. Ou seja, elas não vão denotar nenhum valor semântico para nós. Ah, quer dizer então que elas não servem para nada? Não, muito pelo contrário. Elas têm o papel de introduzir um grupo de orações, que nós estudaremos depois, que são as orações subordinadas substantivas. E só existem duas conjunções subordinativas integrantes, que são o que e o se. Aí eu só coloquei aqui para vocês de exemplo, ó. É certo que tudo melhorará. Eu tenho um que aqui, que é uma conjunção integrante. Não sei se o vinho é bom. Eu tenho um se aqui, que é uma conjunção integrante. A verdade é que ele melhorou. Eu tenho um que aqui, que é conjunção integrante. Se você já estudou aí as orações subordinadas substantivas, você até reconheceu, né? Que aqui nós temos uma oração subjetiva, que aqui nós temos uma oração objetiva direta, que aqui nós temos uma oração predicativa. Mas esse não é o nosso objetivo hoje, é só encontrar a conjunção. Então, a conjunção está aqui, ó. Pode ser o que e pode ser o se. Quando a gente diz que não existe valor semântico, nós precisamos relativizar. Por quê? A conjunção que, ela denota certeza. E a conjunção se, ela vai denotar uma suposição. Então, esse valor, ele existe sim. A gente não pode dizer que não há nenhuma informação semântica. Se eu disser assim, sei que Capitu traiu Bentinho, é diferente de dizer, não sei se Capitu traiu Bentinho. Quando eu usei o que, eu denotei certeza. Quando eu usei o se, eu denotei probabilidade, né? Então, existe sim essa nuance, mas existe aqui a classificação de conjunção subordinativa integrante. Nem escrevi nada ali de laranja. O que eu estou escrevendo de laranja é o valor semântico. Aqui, ó, nós já vimos 5. Vamos passar, então, para o grupo das adverbiais. Essas conjunções subordinativas adverbiais vão aparecer lá nas orações subordinadas adverbiais. Mas o que interessa é a gente saber o valor semântico delas. Então, vamos lá? Conferir aqui esse grupo? À medida que chovia, a rua alagava. Cadê a conjunção? Ih, gente, olha o que nós vamos encontrar. À medida que. 3 palavras. Então, nós temos uma locução conjuntiva. Claro, né? Já sabemos isso. E essa locução conjuntiva, ela vai dar a ideia de quê? Ela vai ter qual valor semântico? Ela é sinônimo de a proporção que. A proporção que falava se irritava. A proporção que bebia se embriagava. Então, esse a proporção, à medida que, a ideia da conjunção é de proporção. Então, eu tenho uma conjunção proporcional. Fácil, né? Mais uma. Eu canto porque isso me anima. Cadê a conjunção? Tá aqui, ó. Por quê? Dá a ideia de quê? De causa, motivo. Qual o motivo de eu cantar? Eu canto porque isso me anima. É uma ideia de causa, então o porquê é uma conjunção causal. E aí, a gente pode até pensar que fica um pouquinho parecido com a explicativa do lado de cá, que a gente acabou de ver. Lembra que eu falei que eu ia voltar a ela? Mas aqui a gente tem uma informação que vem depois de uma ordem, uma sugestão ou uma suposição.
Do lado de cá, ó, eu canto, não é nem uma ordem, não é uma sugestão e não é uma suposição. Aqui, a conjunção, ela introduz um fato. O fato é, isso me anima. Olha como nós podemos observar com atenção a diferença. Ela chorou porque os olhos estavam vermelhos. Ela chorou porque estava muito triste. Então, ela chorou porque os olhos estavam vermelhos, eu tenho uma suposição. Eu imagino que ela tenha chorado porque eu olhei para ela e vi que os olhos estavam vermelhos. Então, aí é uma explicação. Agora, ela chorou porque estava muito triste. Estar muito triste foi o motivo, foi a causa de ela ter chorado, certo? Então, cuidado para não confundir explicação com causa. Vamos continuar? Ele é tão feio que assusta. Cadê a conjunção? Tá aqui, ó, que. E vai dar uma ideia de quê? De resultado, de consequência. Sabe a dica que vai ajudar na hora de você descobrir aquele valor ali? Na oração anterior, aparece um termo que a gente chama de termo intensivo. Que pode ser tão, tanto, tanta. Ó, ele é tão feio, consequência, que assusta. Ele bebeu tanto, consequência, que passou mal. Ele estudou tanto que foi aprovado. Estudou tanto, consequência, foi aprovado. Então, essa conjunção aqui, ela tem um valor de consequência. Então, é uma conjunção consecutiva. Mais um. Se beber, não dirija. Ah, a gente ouve isso toda hora, né? Cadê a conjunção? Tá aqui, ó. Conjunção se. Se beber, caso beba, não dirija. É uma condição. Como nós usamos condições no nosso dia a dia? Ah, você pode fazer isso? Pode se... Aí vem a condição. Se tirar nota azul, se não deixar a toalha molhada em cima da cama, se não deixar a roupa espalhada pelo chão, olha aí a lista de condições, né? E fica uma dica, se você usar a conjunção se, não precisa da conjunção caso. Se você usar a conjunção caso, não precisa da conjunção se. Porque de vez em quando a gente escuta assim, se caso eu tiver tempo, eu telefono para você. Se caso, gente, para que as duas? Escolhe. Ou se você tiver tempo, se eu tiver tempo, ou caso eu tenha tempo, caso você tenha tempo. Combinado? Então, o valor semântico é de quê mesmo? Ah, de condição. Mais uma. A seleção perdeu, embora tenha jogado bem. Cadê a conjunção? Tá aqui, ó, embora. Embora é uma ideia de concessão. Então, aqui a gente tem uma conjunção concessiva, que pode ser embora, conquanto, pode ser em forma de locução, apesar de que, mesmo que. E aí, vamos entender essa ideia, gente. Muita atenção aqui. A seleção perdeu. Esse é o fato. Perdeu. Embora tenha jogado bem. É uma ideia contrária? É. Mas é uma ideia contrária mais amena. O argumento forte, o argumento importante aqui é a seleção perdeu. O outro não tem muito da nossa atenção. E aí, na mesma hora, a gente vai associar a conjunção do lado de cá, qual? Adversativa. Olha a diferença. Aqui está escrito assim, ó. A seleção jogou bem, mas perdeu. Essa aqui é uma conjunção adversativa e ela introduz, gente, um argumento muito forte, muito forte. A conjunção embora, ela vai introduzir uma informação, um argumento mais brando, mais ameno.
Tanto isso é verdade que aqui eu posso inverter a ordem. Eu posso dizer assim, ó, embora tenha jogado bem, a seleção perdeu. Posso fazer essa inversão. Aqui eu não posso. Aqui eu não posso falar, mas perdeu, a seleção jogou bem. Não posso. Então, o papel argumentativo da conjunção mais é muito, muito, muito intenso. Tanto que quando você quer pedir alguma coisa a alguém e a pessoa diz assim, ah, você merece, você é um menino muito bom, você é uma menina muito boa, mas falou mais, gente, você já sabe que o negócio não vai ficar bom. Você já sabe que você não vai conseguir aquilo que você queria. É diferente do embora. Você pede alguma coisa a alguém, aí a pessoa fala assim, embora eu não devesse te ajudar, embora eu não tivesse muitos motivos, aí vem a notícia boa. Então, quando a conjunção é mais, ela introduz um argumento forte. Quando a conjunção é embora, ela introduz um argumento mais brando, embora as duas deem ideias contrárias, certo? Vamos lá. Agora vamos para venceu conforme previam as pesquisas. Cadê a conjunção? Tá aqui, ó. Conforme. Conforme, segundo, é uma ideia de conformidade. Fez alguma coisa conforme alguém instruiu. Então, muito fácil, uma conjunção conformativa. Continuando, ele corre como um leão. Cadê a conjunção? Tá aqui, ó, como. Existe uma comparação entre ele e o leão. Ele corre como o leão corre. Então, é claro que essa conjunção como vai dar uma ideia de comparação, vai ser uma conjunção comparativa, certo? Mais uma. Estudou para que passasse. Cadê a conjunção? Tá aqui, ó. E não é uma conjunção, é uma locução conjuntiva. Para quê? Que dá a ideia de finalidade. Estudou a fim de que passasse. Para que passasse. Não é verdade? Então, eu tenho uma conjunção final. Esse final, gente, não é de término, não. É de finalidade. E por último, nós temos a conjunção que dá a ideia de tempo. Quando cheguei, não a vi. Cadê a conjunção? Quando. Quando, dando ideia de tempo, é uma conjunção temporal. Poderia ser logo que, depois que, assim que, enquanto, mal, várias, né? Conjunções que dão ideia de tempo. Então, gente, nós vimos aqui o valor semântico da conjunção, predominantemente. Tudo isso que está escrito em laranja aqui para vocês é a ideia, o valor semântico, o significado daquela conjunção. Lembrando que uma conjunção, ela não pode ter um valor pré-concebido. Não dá para você fazer uma listinha e você colocar lá como, por exemplo, como, dá a ideia de modo. Desde que, dá a ideia de tempo. Não dá. Nós precisamos analisar o uso, o emprego, o contexto. Toda hora eu falo isso para vocês, né? Mas é porque a gente precisa prestar atenção. Não adianta eu achar que toda vez que eu encontrar um como, esse como vai dar a ideia de comparação. Isso aconteceu aqui, ó. Ele corre como um leão. Aconteceu. Mas se fosse assim, fiz a dieta como o médico mandou. Como o médico mandou, esse como não vai ser ideia de comparação, vai ser ideia de conformidade. Eu fiz a dieta conforme o médico mandou. Então, o como aí é uma conjunção conformativa, não é? Como poderia ser assim também. Como estava doente, não assistiu à videoaula. Como estava doente é o motivo, é a causa. Foi por esse motivo que a pessoa não assistiu à videoaula. Então, como aí vai dar uma ideia de causa. Rapidinho aqui a gente viu o como com valor semântico de comparação, o como com valor semântico de conformidade
e o como com valor semântico de causa. Olha só como não adianta decorar uma listinha, não é verdade? Eu falei no desde que. Desde que pode dar ideia de tempo, é verdade. Desde que eu cheguei, as luzes estavam apagadas, dando ideia de tempo. Mas também pode ser uma condição. Desde que você tire notas boas, poderá viajar nas férias. Essa é a frase antes da pandemia, né, gente? Desde que você consiga, aí é uma condição. Se você conseguir, se você tirar, olha como que é preciso observar o contexto. Combinado, então? Nós vimos aqui as conjunções, que podem ser coordenativas ou subordinativas, com os seus valores semânticos, e ainda vimos aquela conjunção que tem o papel sintático de introduzir um grupo de orações. Desejo a você um excelente estudo, um beijo e até o próximo vídeo!